Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula da série de tutoriais do FEMAP. Meu nome é Luiz e falo em nome da VirtualKai. Na aula de hoje falaremos um pouco mais sobre importação, limpeza e criação de geometria no FEMAP. A aula de hoje será separada em 3 tópicos. No primeiro, faremos a importação da geometria. Logo em seguida, falaremos sobre como limpar a geometria importada. E por fim, faremos a criação de geometria dentro do ambiente do FEMAP sem necessidade de utilização de softwares externos. Vamos lá? O FEMAP ele funciona independentemente da origem dos dados CAD. O fato dele possuir a engine de modelagem baseada no Parasolid, que é a mesma que o SolidWorks e o SolidEdge, dá a ele uma vantagem competitiva muito grande. Você consegue integrar o FEMAP no seu fluxo de trabalho sem a necessidade de ser treinado em outro software CAD. Não importa a origem dos dados, não importa a extensão que os dados estejam, o FEMAP consegue importar e entender esses dados e facilitar a sua vida nesse primeiro passo tão importante da simulação computacional. Dito isso, vamos agora para dentro do ambiente do FEMAP para mostrar para vocês, na prática, como que se dá a importação da geometria para o FEMAP. Aí voltamos aqui para o FEMAP, voltamos para a peça importada. Para fazer essa limpeza é muito simples. Nós vamos aqui no menu Geometria, Solid, Cleanup. Quando você seleciona o Cleanup, ele aparece o menuzinho de seleção de entidades. Ele é um menu que ele vai aparecer em várias ocasiões ao longo da nossa série de tutoriais. É por meio dele que você faz uma seleção da geometria. E no caso, eu estou selecionando todo o meu sólido, né? Quando eu clico aqui, aparece o mais um, né? Aparece o ID do meu sólido. Se a gente ver aqui na geometria, na árvore do modelo, nós vemos que o ID dele é 1. Então, a gente sabe que é esse corpo que está sendo selecionado aqui. Então, para também, caso você tenha várias peças, que você pode fazer? Você pode selecionar elas e depois, para ter certeza que as peças selecionadas são as corretas, você pode clicar nesse marca-texto aqui, que é o Show Selected, mostre os selecionados, que ele vai mostrar em alto contraste, né, uma coisa quase que marca-texto mesmo, quais foram as peças, curvas, superfícies, pontos, que seja, que foram selecionados. Depois clica aqui de volta para voltar. E como eu já selecionei o meu sólido aqui, eu vou clicar OK. Clicar OK, ele me dá esse menuzinho de validação e cleanup. Eu vou deixar do jeito que está. Clico OK de novo. Ele fez vários testezinhos, né? Tirou, ó, 15 pontos redundantes, 8 curvas redundantes. E só para mostrar para vocês o efeito, reparem, nessa face aqui desse círculo superior aqui, eu vou dar um Ctrl Z. Ctrl Z é um comando muito útil, que é o desfazer. Outros softwares utilizam, né? Mas o FEMAP também funciona com isso. Eu vou apertar Ctrl Z. Então, ó, ele desfez o comando de Solid Cleanup. Ele mostra aqui no menuzinho de mensagens. Essa curvinha aqui, ela sumiu com o cleanup, né? É só um exemplo dentre tantas outras, mas ela sumiu, só para mostrar para vocês. Então eu vou novamente, eu desfiz a limpeza e agora eu vou refazê-la. De novo, geometria, solid, cleanup. Seleciono meu solid, tenho certeza que é ele que está selecionado, clico OK, deixo do jeito que está e OK de novo. Reparem nessa curvinha aqui, sumiu. Ou seja, aquela curva era redundante, ela não estava fazendo nada ali, ela não tinha nenhum efeito prático ali, e ela poderia também atrapalhar na geração de malhas. Então, feita essa limpeza, você sabe que a sua geometria está já, os elementos indesejáveis já foram retirados, né? Então, você pode ter certeza que a geração de malhas, o trabalho ficará mais fácil e melhor depois dessa limpeza. É um passo muito importante para todo o começo do fluxo de trabalho de simulação. Agora, nós vamos deixar essa geometria um pouco de lado e eu vou mostrar para vocês, vamos voltar para os slides primeiro, mas eu vou mostrar para vocês como que se dá a criação de geometrias dentro do ambiente do FEMAP sem a necessidade de utilizar um software externo. Limpeza da geometria. Muitas vezes, a geometria ela pode conter alguns elementos indesejáveis, né, que eles podem ter sido inseridos tanto na criação do CAD sem que o engenheiro tenha percebido,
Mas esses elementos podem ter sido adicionados na importação, por algum corrompimento de arquivo, por alguma falha de tradução entre extensões. E esses elementos, eles podem ser coisas pequenas, como alguns pontos fora do lugar, umas curvas cortadas indevidamente, entre outros problemas, né? Mas esses elementos indesejáveis, eles afetam a geração de malha. E quando você afeta a geração de malha, consequentemente, você vai afetar a qualidade da malha e, consequentemente, a qualidade da sua solução. Então, o primeiro passo para você ter uma boa solução é você ter um bom, colocar bons inputs dentro do seu software, né? Bons inputs geram bons resultados. Inputs mal feitos geram resultados mal feitos. E é exatamente isso que a gente quer evitar com a limpeza de geometria. A gente quer que a nossa geometria seja limpa e que a malha seja bem gerada, nessa geometria importada. Para fazer essa limpeza, o Fmap ele possui várias ferramentas, mas a mais prática, e a que a gente vai utilizar nesse curso agora, é a automática, que ele faz um check automático de certos aspectos geométricos, que geralmente são os que mais dão erro. Ele faz o check automaticamente e corrige para você automaticamente. Como a ideia do curso é ser introdutória, é essa parte automática que a gente vai trabalhar. Como eu disse, tem um menu inteiro de limpeza que você pode fazer uma limpeza bem minuciosa da sua geometria, mas não é o foco dessa série aqui. A gente quer que essa série seja uma coisa mais para você pegar o jeito de trabalhar com o Fmap e depois aprofundar o seu conhecimento nele. Com isso, vamos voltar lá para dentro do Fmap, para a nossa peça importada, para mostrar para vocês como que funciona a ferramenta automática. Aí voltamos aqui para o Fmap, voltamos para a peça importada. Para fazer essa limpeza é muito simples. Nós vamos aqui no menu Geometria, Solid, Cleanup. Quando você seleciona o Cleanup, ele aparece o menuzinho de seleção de entidades. Ele é um menu que ele vai aparecer em várias ocasiões ao longo da nossa série de tutoriais. É por meio dele que você faz uma seleção da geometria. E no caso, eu estou selecionando todo o meu sólido, né? Quando eu clico aqui, aparece o mais um, né? Aparece o ID do meu sólido. Se a gente ver aqui na geometria, na árvore do modelo, nós vemos que o ID dele é 1. Então, a gente sabe que é esse corpo que está sendo selecionado aqui. Então, para também, caso você tenha mais, várias peças, que você pode fazer? Você pode selecionar elas, depois, para ter certeza que as peças selecionadas são as corretas, você pode clicar nesse marca-texto aqui, que é o Show Selected, mostre os selecionados, que ele vai mostrar em alto contraste, né, uma coisa quase que marca-texto mesmo, quais foram as peças, curvas, superfícies, pontos, que seja, que foram selecionados. Depois clica aqui de volta para voltar. E como já selecionei o meu sólido aqui, eu vou clicar OK. Clicar OK, ele me dá esse menuzinho de validação e cleanup. Eu vou deixar do jeito que está. Clico OK de novo. Ele fez vários testezinhos, né? Tirou, ó, 15 pontos redundantes, 8 curvas redundantes. E só para mostrar para vocês o efeito, reparem, nessa face aqui desse círculo superior aqui, eu vou dar um Ctrl Z. Ctrl Z é um comando muito útil, que é o desfazer. Outros softwares utilizam, né? Mas o Fmap também funciona com isso. Eu vou apertar Ctrl Z. Então, ó, ele desfez o comando de Solid Cleanup. Ele mostra aqui no menuzinho de mensagens. Essa curvinha aqui, ela sumiu com o cleanup, né? É só um exemplo dentre tantas outras, mas ela sumiu, só para mostrar para vocês. Então eu vou novamente, eu desfiz a limpeza e agora eu vou refazê-la. De novo, geometria, solid, cleanup. Seleciono o meu solid, tenho certeza que é ele que está selecionado, clico OK, deixo do jeito que está e OK de novo. Reparem nessa curvinha aqui, sumiu. Ou seja, aquela curva era redundante, ela não estava fazendo nada ali, ela não tinha nenhum efeito prático ali, e ela poderia também atrapalhar na geração de malhas. Então, feita essa limpeza, você sabe que a sua geometria está já, os elementos indesejáveis já foram retirados, né? Então, você pode ter certeza que a geração de malhas, o trabalho ficará mais fácil e melhor depois dessa limpeza. É um passo muito importante para todo o começo do fluxo de trabalho de simulação. Agora, nós vamos deixar essa geometria um pouco de lado e eu vou mostrar para vocês. Vamos voltar para os slides primeiro, mas eu vou mostrar para vocês
como que se dá a criação de geometrias dentro do ambiente do FEMAP sem a necessidade de utilizar um software externo. Para fazer a criação da geometria, o FEMAP ele possui ferramentas intuitivas. E toda a geometria no FEMAP ela é criada em cima de pontos, linhas e curvas. Você primeiro cria pontos via coordenadas, depois você cria linhas via conexão de pontos, e depois a criação de superfícies via conexão de linhas. E logo depois você pode fazer a criação de sólido via extrusão da superfície, né, que é a criação de um volume. O fato mais importante, o que você mais tem que prestar atenção nessa criação de geometria, são as unidades. Botei bem grande aqui que é justamente para você prestar atenção nas unidades. É necessário que você mantenha as unidades constantes. E para isso existe a tabela de unidade consistentes. Nessa tabela, existem alguns sistemas mais utilizados. E para que os resultados lá no final tenham sentido físico, tenham alguma unidade, é preciso que você se mantenha consistente dentro de algum sistema. Tanto pode ser o SI, ou o sistema milímetro tonelada segundo, ou o sistema milímetro quilo milissegundo, ou qualquer outro. Mas o importante é a consistência de sistema. Então, por exemplo, eu utilizei lá na importação a geometria em milímetros. Eu coloquei aquele fator de escala de geometria de 1000, transformando de metro para milímetros. Então, eu não vou utilizar o sistema SI, em que a unidade de comprimento é um metro. Se eu fizer isso, lá no fim, as minhas unidades não terão sentido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar ou o milímetro tonelada segundo ou o milímetro quilo milissegundo. No caso, eu vou utilizar o milímetro tonelada segundo, que é o que eu estou mais acostumado. Então, se eu quisesse, e nós vamos adicionar a massa via densidade da peça, a densidade ela não se daria em quilo por milímetro cúbico. Ela se daria em tonelada por milímetro cúbico. Pois a minha unidade de massa dentro desse sistema, para me manter consistente com o milímetro, é a tonelada. É a mesma coisa, e todos os derivados estão aqui embaixo, né? Sabendo que eu estou em milímetros e colocando as minhas forças em newton, eu sei que a pressão ela vai sair, a tensão, desculpa, ela vai sair em megapascal. É manter a consistência dentro do sistema que vai garantir um resultado com sentido no final da sua simulação, ok? Dito isso, quero que você preste muito bem atenção nas unidades para não cometer nenhum errinho que possa invalidar toda a sua simulação, todo o trabalho que você vai colocar. Vamos voltar lá para o ambiente do FEMAP para mostrar para vocês como que se dá a criação de uma superfície, por exemplo, dentro do FEMAP. Bom, agora dentro do FEMAP, né, dentro da homepage que nós já estamos acostumados, nós vamos aqui dentro, no menu Geometria, tem aqui Point, ou ponto, né? E aqui ele vai abrir um menuzinho de Locate, né, que a gente pode colocar as coordenadas dos pontos, né? Caso não esteja esse menu aqui, você pode mudar aqui o método, tá vendo? Methods. Você muda o método de inserção de pontos. Caso esteja em algum outro desses, você vem aqui em Locate para colocar em relação ao sistema de coordenadas vigente, que é esse daqui no caso. Então, nós vamos criar uma placa aqui, uma superfície. Primeira coisa, para fazer uma superfície, nós precisamos de pelo menos 3 pontos, né? Mas eu quero fazer um retângulo, então vamos fazer 4 pontos. O primeiro ponto que eu vou criar é um ponto que vai estar 20 milímetros, lembrando das unidades consistentes, 20 milímetros no x positivo da origem. A origem é esse pontinho preto aqui que está no meio da minha tela. E o x é esse eixo aqui. Então eu vou criar ele 20 milímetros fora da origem, só para não ter nenhum tipo de problema com a origem, né? Criar fora da origem. Então, clico aqui, ok. Parece que ele não apareceu, né? Mas eu vou dar um zoom out. Mexi a minha tela aqui, ó. Ele apareceu. É esse pontinho amarelo que ele tá 20 milímetros da minha origem. Ajusto ele aqui na minha tela, como fica melhor. E logo depois eu vou colocar o próximo ponto. O meu próximo ponto ele vai estar em x 1000. Então eu vou ter 2 pontos agora. Agora ele deu um zoom out, vou dar um zoom in de volta. Tenho 2 pontos. Aquele lá primeiro que a gente criou perto da origem. E esse daqui que está em x 1000. Para criar a superfície agora, eu preciso da outra dimensão. A outra dimensão que eu vou fazer é no eixo Z, né? Eu vou criar a superfície no plano XZ. Então, o que que eu tenho que fazer? Mantendo a coordenada do X, eu coloco a outra coordenada do Z. Vou criar de 500, por exemplo.
criei o terceiro ponto. E por fim, eu vou voltar o x para minha coordenada inicial, que é 20, e z 500 para criar o quarto ponto aqui. Pronto, estão criados os 4 pontos. Pode clicar Cancel. E agora, o que nós temos que fazer é, nós fizemos a criação de pontos via sistema de coordenadas, e agora faremos a criação de linhas via conexão de pontos. Então, para fazer essa conexão de linhas, nós, de novo, vamos aqui no menu Geometria, clicamos Curved Line, e tem aqui Points. Ele vai abrir o menuzinho Create Line from Points, criar linha a partir de pontos. Então, ele pede o ponto de origem e o ponto de chegada, né? Então, seleciono aqui, do ponto 4 ao ponto 3, e dou um OK. Criou uma linha. E eu repito esse processo para todos os pontos. Do ponto 2 para o ponto 1. OK. E por fim, do ponto 1 para o ponto 4. OK. Cancel para fechar o menuzinho. Está aqui as 4 linhas do meu modelo. Feitas as linhas, eu posso vir aqui em Geometria, de novo, no menu de Geometria. Surface, que é a superfície. Rule Between Curves, entre curvas. Seleciono essa curva e essa curva. Poderia ser essa daqui e essa daqui, tanto faz. E clico OK. Pum, está criada a superfície. E você pode reparar que aqui na geometria tem aqui um Ruled Surface e um íconezinho de superfície. E agora, só para finalizar, no último comando, nós vamos criar um sólido, extrudando a superfície. Então, de novo, menu Geometria, Solid, Extrude, que é extrudar. E aí você vai colocar a direção, se é positiva ou negativa ao longo do vetor. No caso, sempre é o vetor normal da superfície. Qual que é o tamanho, né, da espessura que você quer? Eu vou colocar uma espessura de 40 milímetros. E eu venho aqui em Surface para selecionar a superfície. Selecionada a superfície, eu dou OK. Ele me mostra aqui qual a direção que ele vai extrudar. Você pode mudar aqui, né, nas opções, pode dar uma explorada. E eu venho aqui e clico OK. Pronto. Extrudei e criei um volume. Agora eu tenho um sólido. Então aqui, veja que o símbolozinho mudou. Ele não é mais uma superfície. Ele é um sólido, por mais que seja que é superfície extrudada. Uma superfície extrudada é um sólido. Então, é basicamente assim que se cria geometrias dentro do FEMAP, caso você precise de criar alguma coisa rapidamente. Vamos voltar para os slides para fazer uma conclusão da aula. E vamos que vamos. Bom, para concluir, nós vimos que a importação de geometrias, ela independe da origem dos dados CAD, ou seja, independente do software no qual ela foi criada, da extensão de arquivo que ela está salva, o FreeMap consegue importar e entender o arquivo. Durante a importação, nós vimos também o fator de escala geométrico, que ele transforma as dimensões da geometria importada para a unidade que você deseja trabalhar, em relação ao metro, sempre lembrando. Depois da importação, nós vimos a limpeza da geometria, essa parte tão importante para ter certeza que a geometria está no seu melhor estado para não atrapalhar a geração de malha no futuro. Essa limpeza da geometria nós fizemos utilizando as ferramentas automáticas do FEMAP. Ela removeu alguns elementos indesejáveis lá e deixou a nossa geometria muito melhor do que ela foi importada. Depois, nós vimos a criação de pontos, linhas e superfícies dentro do FEMAP. A criação de pontos via sistema de coordenadas, de criação de linhas via conexão de pontos, de superfície via conexão de linhas, e depois de sólidos via extrusão de superfícies. Tudo isso dentro do FEMAP, caso você precise rapidamente criar algum modelo ali. Eu já deixo aqui o tema da próxima aula, que será a definição de materiais, propriedades e condições de contorno. Em nome da VirtualKai, agradecemos a sua atenção. Por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dá um like no vídeo para a gente continuar criando conteúdo como esse. Siga-nos lá nas nossas redes sociais, no nosso LinkedIn, Facebook, Instagram. Estamos sempre postando conteúdo lá, conteúdo das mais variadas indústrias. Então, caso você tenha interesse em simulação computacional, segue a gente que nós temos muito material interessante sobre. Eu vejo você na próxima aula e até lá.